Almanaque do Danico! Olá! No episódio de hoje vamos falar do eixo cardan. Qual é o do eixo cardan, Daniel? O eixo cardan, Danico, foi inventado no século XVI pelo italiano Jerônimo Cardano, daí a origem do nome. Ele é um dos componentes do sistema de transmissão de força e trabalha duro, levando o movimento produzido pelo motor até o diferencial, que por sua vez o transmite até as rodas. E como ele faz isso? Bom, como existem veículos que têm o motor lá na frente e as rodas lá atrás, sua aplicação é fundamental. É uma tarefa nada fácil, pois em terrenos irregulares, o eixo traseiro pula muito e a força tem que continuar chegando às rodas de forma sempre igual e contínua. É aí que o eixo cardan mostra seu valor. Quando o veículo é muito longo, o cardan também precisa ser comprido. E muitas vezes precisamos de mais de um cardan, compondo um sistema integrado e equilibrado que vem sendo desenvolvido já há muitos anos. Uma verdadeira conquista da engenharia. Com o passar do tempo, a tecnologia, aliada à criatividade, foi aos poucos aperfeiçoando a junta universal e o eixo de transmissão. Um bom exemplo é a inclusão de luvas e ponteiras deslizantes que permitem que o cardan estique ou encolha sem prejudicar o movimento de rotação. Além dos aperfeiçoamentos de desenho, o desenvolvimento de novos materiais possibilitou novas concepções que aumentaram significativamente a resistência e o rendimento dos componentes do eixo de transmissão. A construção do eixo cardan vai depender e muito do uso e do tipo de veículo. Ele pode transmitir o torque direto do motor ao diferencial ou para uma transmissão auxiliar. Podemos encontrar conjuntos com mais de um cardan nos veículos muito longos ou com 2 ou mais diferenciais. Ele também pode ser bem longo ou extra curto, como aquele que é utilizado quando há uma transmissão auxiliar no veículo. O que nem todo mundo sabe é que os eixos cardan não são usados somente em caminhões. Esses equipam quase toda a frota de caminhões do país e são chamados de cardans automotivos pesados. São os mais conhecidos. Quando falamos em cardans, logo pensamos neles. Existem também vários tipos de eixos cardans automotivos ou não. Os automotivos são usados em automóveis e picapes. Os industriais são usados em indústria de papel e cimento, para acionamento de bombas e uso naval, entre muitas outras aplicações, e os agrícolas são usados em vários tipos de implementos. Para projetar um cardan, são necessários cálculos e mais cálculos, levando em conta torque, velocidade, tipo de trabalho, comprimento, etc., para que ele se encaixe perfeitamente nas características de cada veículo e seu uso previsto, ou seja, cada macaco no seu galho. O cardan deve ser sempre para o veículo para o qual foi projetado, senão pode dar o maior galho. Um eixo cardan, a princípio, pode parecer um cano comprido, às vezes apoiado num suporte, ou mancal, e que gira o tempo todo debaixo do caminhão. Nas extremidades desse tubo existem conexões chamadas juntas universais, as famosas cruzetas. São elas que dão aos cardans a capacidade de transmitir a força do motor para as rodas em diferentes ângulos. A Dana, maior fabricante independente de componentes de transmissão de força do mundo, fabrica e desenvolve cruzetas no Brasil desde 1947. Em 1950, graças ao acordo entre a então Álvaros e a Spicer Manufacturing nos Estados Unidos, lançou no Brasil as cruzetas Spicer e vem contribuindo até hoje de forma decisiva para o seu aperfeiçoamento. As cruzetas variam muito de formato e tamanho. Vão desde as minúsculas, usadas nas colunas de direção, até as gigantescas, em máquinas ou veículos fora de estrada. O corpo principal das cruzetas é formado por 2 eixos em forma de cruz. As extremidades são chamadas de munhões ou espigas. Em volta dos munhões existem roletes que são mantidos no lugar por uma capa, também chamada de castanha, que assim pode girar livremente. Esta castanha é encaixada nos furos dos garfos e travada ali. As cruzetas Spicer são feitas em aço especial, com tratamento térmico para obter maior resistência e dureza superficial, com a perfeição chegando aos menores detalhes, porém não menos importantes. Detalhes como os roletes de extremidades cônicas e perfil controlado, capa com a face interna cônica que reduz o contato com o monhão e muito mais que nem sempre os olhos conseguem enxergar. É qualidade de quem sabe o que faz, ajudando a mover o que importa. Mas as cruzetas, apesar de importantes, não trabalham sozinhas, certo, Daniel? Isso mesmo, Danico.
Vamos olhar o desenho para entendermos melhor. A luva e a ponteira deslizantes encaixam em seus entalhados e, deslizando uma dentro da outra, permitem que o cardan varie o comprimento sem interferir no seu movimento. Algumas das ponteiras Spicer recebem no entalhado um revestimento chamado glidecote que, além de eliminar as folgas, chega a reduzir o atrito em até 75%. Isso significa muito mais vida útil para todo o conjunto. Temos ainda o garfo, que conecta a cruzeta ao tubo, a flange, que faz o mesmo com a saída da transmissão para o cardan, o terminal, que, mesmo tendo a mesma função do flange, possui forma diferente, e não podemos esquecer do mancal central, que é quem segura essa barra toda e absorve as vibrações. Com os componentes que abordamos acima, flanges, cruzetas, ponteiras fixas ou deslizantes, mancais centrais e luvas, além de outros componentes, podemos formar vários modelos de cardans. A linha Spicer tem centenas de tipos diferentes de cardans. Mas para que funcionem com perfeição, devemos tomar certos cuidados. O principal deles é a correta lubrificação. É muito importante selecionar o lubrificante adequado e conhecer todos os pontos de lubrificação no seu veículo. Para diminuir as consequências do grande esforço e altas temperaturas às quais o cardan é submetido, o lubrificante deve estar preparado para trabalhar sobre altas pressões, EP, atender às especificações dos graus 1 ou 2 do National Lubricating Grease Institute, NLGI, pois os graus 3 e 4 são muito viscosos, e, finalmente, ser a base de sabão de lítio para suportar altas temperaturas. O eixo cardan de um veículo em uso normal deve ser lubrificado em intervalos que variam de 10.000 a 13.000 km. Quanto mais severas as condições de uso, menor deve ser o período entre as aplicações. Assim, seguir rigorosamente os prazos pré-determinados para aplicarmos o lubrificante é fundamental. Quando lubrificamos a cruzeta, a graxa velha e as possíveis impurezas que podem ter contaminado o lubrificante antigo são expulsas. A graxa deve sair pelos 4 retentores da capa da cruzeta até termos certeza que toda a graxa velha e as impurezas tenham sido eliminadas. Alguns modelos de cruzetas possuem alta capacidade de retenção para evitar vazamentos ou contaminação do lubrificante. Neste caso, devemos afrouxar os parafusos que prendem as capas para aliviar a tensão nos retentores. Se o cardan for do tipo que possui luva deslizante, devemos lubrificar também o entalhado. Nesse caso, aplicamos a pistola sobre a graxeira até que a graxa apareça no furo da tampa da luva. Neste momento, tampamos este furo com o dedo até que a graxa apareça sob a capa da parte traseira da luva. Pronto! Um serviço fácil e bem feito. É bom ressaltar que o mancal central Spicer é blindado e não precisa ser lubrificado. Não devemos nunca tentar trocar o óleo deste mancal. Ao instalar algum componente do eixo cardan, mesmo que seja novo, verifique se ele foi corretamente lubrificado, principalmente as cruzetas, pois elas vêm de fábrica apenas com lubrificante para protegê-las durante a estocagem. Grande parte das falhas que acontecem são causadas pela falta de lubrificação. Sem lubrificação adequada, o calor gerado pelo atrito entre as partes móveis aumenta demais. E quando essa temperatura excede os limites de projeto das peças, o desgaste é maior, podendo acontecer deformações e até mesmo quebras. Entre as falhas mais comuns que pode acontecer com o eixo cardan está a vibração do eixo. Você pode senti-la melhor com o veículo em velocidade e em ponto morto. Quanto maior a velocidade, maior a vibração e o barulho. Eles são causados pelo desbalanceamento do eixo cardan. Para resolver, é necessário levar o cardan para ser balanceado. Uma outra falha que pode acontecer é a torção. Causa barulho e também alguma vibração. O motivo mais comum são as cruzetas funcionando em ângulos muito acentuados ou torque excessivo aplicado ao cardan. Vamos lembrar que as cruzetas são componentes críticos do sistema de transmissão de força dos veículos. São elas que aguentam todos os esforços do eixo cardan e, por isso mesmo, uma boa olhada na cruzeta pode revelar a causa de muitos problemas. Por exemplo, se os munhões da cruzeta apresentarem marcas. Essas marcas são causadas pelos roletes trabalhando em condições impróprias. O sistema pode estar sendo submetido a um torque excessivo ou então a ponteira deslizante está travada. Se a cruzeta estiver fundida, você pode apostar que faltou lubrificante ou foi usado um lubrificante errado. Se, ao examinarmos a cruzeta, ela apresentar perda de material no topo dos munhões, ou seja, descamação,
É sinal que faltou lubrificação adequada e o calor resultante fez com que os munhões fossem soldados às castanhas, o que acabou por arrancar pedaços tanto do topo dos munhões como do fundo das castanhas. O pior é que esses pedaços arrancados vão acabar contaminando o lubrificante e causando danos. Trancos e esforços excessivos também são prejudiciais. Podem entortar e, em alguns casos, fraturar tanto as cruzetas como as flanges e os terminais. Outro componente que sofre com o torque excessivo e os trancos é a ponteira deslizante. Nesses casos, você encontra ponteiras com os entalhados torcidos e até mesmo completamente quebrados. Como vocês puderam ver, além, claro, do desgaste natural das peças, a maior parte dos problemas são causados pela falta de lubrificação. Portanto, são problemas facilmente evitados com o exame periódico do eixo cardan, seus componentes e o uso do lubrificante recomendado pela fábrica. Esses são procedimentos que foram sendo mudados e aperfeiçoados ao longo do tempo. Certo, Danico? Certíssimo, Daniel! A única coisa que não muda é a qualidade dos eixos Cardan Spicer, fabricados pela Dana, empresa que você conhece muito bem. Almanac do Danico!